Vicentini, Dartora e Zorzetto. Esses aqui são os sobrenomes desse vídeo. Se você quiser saber mais, fica aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. É importante para você receber o conteúdo que tem aqui. Já deixo também o nosso QR Code do grupo do Lenguamare no WhatsApp. Você pode entrar lá, fazer parte desse grupo. E eu também vou deixar aqui até o final do vídeo um outro QR Code que é a respeito do curso de Língua Vêneta de 2023, turma de Língua Vêneta de 2023. As inscrições já estão finalizando, portanto corre, vai lá, se inscreve e as aulas vão começar a partir de janeiro do ano que vem, 2023. Então, escaneie esse QR Code, entre em contato para você saber mais e fazer parte aí da turma de 2023. Me chiamo Fernando Menegatti, sto qua nel canale Lenguamare e titesi benvenuto. Vamos começar com o nosso primeiro sobrenome, que é o Vicentini. Vicentini, bom, é sobrenome que acho que fica um pouco claro também o que ele é, de onde veio. Enfim, ele deriva da origem étnica, como você sabe, do topônimo de Vicenza. Vicenza é uma província que fica na região do Vêneto, na Itália, hoje Itália. Nem sempre foi Itália, para quem conhece a história. Então, província lá de Vicenza, esse sobrenome deriva daí. E indica, obviamente, o local de origem do progenitor da família, Vicenza, né? O local de onde digamos, o patriarca, né, dessa família aí surgiu. Pelo menos a pessoa que deu o sobrenome, a origem a toda essa família, Vicentini de Vicenza. Porém, ok, o sobrenome Vicentini está presente em todo o norte e centro da Itália com maior concentração, curioso, com maior concentração em Verona e não Vicenza, em Verona. E se diz aqui que em Vicenza hoje em dia já é um pouco raro de se encontrar Vicentini. Então esse patriarca aí, geralmente o sobrenome sempre, a gente tem que ir lá para a Idade Média, né? É onde os sobrenomes começam a surgir. E provavelmente houve sim, digamos, uma expansão de todo o cepo familiar e hoje já é muito raro encontrar Vicentini em Vicenza, é o que a pesquisa nos aponta aqui. Ah, mas Fernando, então não existe mais? Não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que hoje se encontra mais em outros lugares, por exemplo, em Verona, que é outra província que faz parte do Vêneto, né? A província de Verona, e um pouco menos em Vicenza, que é curioso, né? São coisas, histórias que levam, histórias da vida. Então, Dartora. Vamos lá para o nosso segundo sobrenome, Dartora. Esse aqui deveria derivar de um apelido arcaico, baseado justamente em uma palavra da língua vêneta. A língua vêneta, justamente o curso que eu estava falando para vocês, é a língua dos nossos vênetos. Eu sou descendente de vênetos, a maior parte das pessoas que acompanham esse canal são descendentes de vênetos, ou enfim, tem vênetos na família, meu pai ou minha mãe, ou meu marido ou minha esposa, pouco interessa. Então, os vênetos, eles são um povo lá da Península Itálica e a Itália ela não tem só o italiano como língua. O italiano foi a língua que chegou depois, digamos assim, a língua oficializada. Óbvio, veio, né, desse ramo do toscano que já estava aí antes, mas o que eu quero explicar é que a língua vêneta ela é separada do toscano, que depois deu a origem ao italiano. A língua vêneta é uma outra língua, que é a língua que os imigrantes vênetos, quando chegaram no Brasil, eles falavam essa língua aqui, a língua vêneta, e hoje em dia ainda se tem traços, né, se tem, digamos, vestígios dessa língua vêneta, principalmente no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e também alguma coisa em outros lugares, por exemplo, Espírito Santo, São Paulo e assim por diante. Minas Gerais também. Então essa é a língua vêneta, que não é o italiano. Eles não sabiam falar italiano naquela época, não era a língua do país, porque mal existia um país chamado Itália, né? Um governo italiano, um país italiano. Então cada um falava a sua língua e ainda hoje assim, as pessoas lá, digamos, são muito territorialistas, bairristas, então elas preferem, quando é para se comunicar entre irmãos, digamos assim, eles preferem falar as suas línguas locais e não o italiano, que não é considerado, digamos, no âmbito familiar, no âmbito de relacionamento de amizade, uma língua próxima, né, de proximidade. As pessoas não cresceram ouvindo o italiano, mas sim geralmente as suas línguas locais, ok? Então, essa Dartora, o sobrenome Dartora, ele provém de uma palavra da língua vêneta, vocês não vão encontrar isso no italiano, Dartora, que vem da palavra arcaica ardora.
ardora, ok? Língua vêneta, ardora, não italiano, língua vêneta, ardora, que significa calor intenso. Porém, naquela época, a gente sempre fala Idade Média, né, nesse período mais antigo, eles usavam esse termo aqui, ardora, para falar de uma pessoa que tinha pouco dinheiro. Okay? Uma pessoa que, enfim, era quebrado, que era duro, né? São alguns apelidos engraçados que as pessoas se dão e ainda hoje funciona assim, né? Uma pessoa sem dinheiro. Tici nardora, né? Então você enfim, alguma coisa, calor intenso, mas não dá para traduzir assim ao pé da letra. Você é um pé rapado, como se fosse assim, né? Alguém que não tem dinheiro. Não sei em que situação isso acabou se dando aí para essa pessoa que depois deu origem à família, mas enfim, provavelmente a pessoa era conhecida por não ter aí tanto dinheiro. Então o sobrenome D'Artora é tipicamente veneziano. De novo, repito para vocês, eu sei que as pessoas que sabem ficam um pouco chato, mas existem muitas pessoas que ainda estão iniciando os estudos sobre as origens e ainda não têm plena consciência do que é a Itália, de que a Itália não é uma coisa só, que não é simplesmente uma etnia só, que não é uma língua só, então é preciso ter um pouco de paciência também nesse aspecto para você que já sabe. Veneziano é a pessoa de Veneza. Veneza é a capital da região do Vêneto. Veneza é a capital da região do Vêneto. Vicenza, Verona, Treviso, Pádua, Belluno, Rovigo, todos esses lugares aqui, eles pertencem à região do Vêneto. E Veneza é a capital da região do Vêneto, ok? Então, esse é um sobrenome tipicamente veneziano. Ah, Fernando, quer dizer que só venezianos têm esse sobrenome? Não, não é assim. As pessoas se espalham, as pessoas se mudam, né? Durante séculos e séculos foi assim. Hoje ainda é assim. Então, obviamente que vocês vão encontrar D'Artora, talvez, em outros lugares do Vêneto, talvez até mesmo em outros lugares da Itália, porque, né, como eu falei para vocês, as pessoas são móveis. Então, mas tipicamente, a raiz mesmo começou em Veneza, capital da região do Vêneto, ok? E também é possível se encontrar aí em Treviso, Treviso, que também é uma província que faz parte aí da região do Vêneto. Vamos lá para o nosso terceiro e último sobrenome, é o Zorzeto. Zorzeto, esse sobrenome aqui é muito comum, é um típico sobrenome vêneto, inclusive eu mesmo conheci pessoalmente muitas pessoas aí com esse sobrenome aqui, né, Zorzeto, e ele deriva de modificações do nome Vêneto, Zorzio. Ah, isso soa como Jorge, por exemplo, né? No português. Zorzio significa Jorge, porém em língua vêneta, não é em italiano. Zorzio em língua vêneta. E o que acontece? Esse nome aqui, na verdade, ele vem do grego tardio e bizantino, ok? Ele vem da palavra Georgos, e aí depois, obviamente, passa tanto para o vêneto quanto para o toscano, que depois também enfim, italiano, espanhol, português, ok? Então, Georgos, que significa, qual é o significado? De Zorzio, que dá origem a Zorzeto, significa agricultor, pessoa que trabalha com a terra, óbvio, agricultor. Mas por que Zorzeto e não Zorzio, o meu sobrenome? Porque Eto é um diminutivo da língua vêneta, então seria um Jorginho, entendeu? Por exemplo, ainda hoje aqui, tem o Jorge lá, o Jorginho, chama o Jorginho aí, tá? Então, provavelmente a pessoa se chamava Zorzio, né? Estou fazendo suposições, pode ser que esteja... as informações que eu trago não, mas as minhas suposições não são certas, não são 100% com certeza. Então pode ser que a pessoa se chamasse Zorzio e aí era conhecido como Zorzeto, talvez, né? Tinha uma estatura um pouco menor, ou era uma pessoa muito querida no meio social, o Zorzeto, né? Vem com a Zorzeto, né? Vem aqui, Jorginho. Ainda hoje isso funciona também no português, não funciona, né? Tem o Jorge, lá o Jorginho, chama o Jorginho aí. Provavelmente seja isso, tá bom? É o que a lógica nos leva, é para isso. Então o sobrenome Zorzeto também é tipicamente veneziano da
província de Veneza, portanto capital do Vêneto, e é óbvio, provavelmente depois se expandiu aí para muitos outros lugares da região do Vêneto também. Se você gostou do vídeo, não deixe aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque é muito importante para você continuar recebendo o conteúdo que é produzido aqui no canal. E agora, me deixa aqui nos comentários o seu sobrenome. Se você já comentou o seu sobrenome aqui, não precisa mais, ok? Ele vai ser falado aqui em algum momento. Agora, se você não comentou, me deixa aqui o sobrenome. Antes de você escrever, eu te sugiro para ir lá e dar uma olhada na playlist dos sobrenomes, que está aqui no canal. Acessa aí playlist, vai lá dar uma olhada nos sobrenomes que já foram feitos, porque pode ser que o seu sobrenome, aí outra pessoa que tinha o seu sobrenome também já pediu, e eu já falei aí, então, portanto, eu não vou repetir, não adianta você escrever aqui, tá? Então, vai lá, dá uma olhada lá no na playlist, vê se o sobrenome já não está lá. Se o sobrenome não está lá e você for novo no canal, por favor, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer o possível para trazer informações aí sobre o sobrenome da sua família. E para finalizar o vídeo, eu deixo mais 2 vídeos aqui na tela, uma é recomendação minha, outra é recomendação do YouTube, e mi ringrazio mucho, strucon, tchau, tchau.